E depois do ensino médio, o que vem? Como decidir o que fazer quando o futuro é tão incerto? A escolha profissional, ela mexe com sonhos, medos, expectativas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Está começando o episódio piloto do podcast Conversa com Paulo. Olá pessoal, eu sou o Paulo de Deus, sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e para a nossa conversa de hoje é com muita alegria que eu recebo o Saulo Lourenço, professor, educador aqui no município de Teresópolis, leciona língua portuguesa, literatura. É muito prazer, tá bom, Saulo, estar te recebendo aqui nesse momento para essa nossa conversa, para falarmos sobre um assunto tão importante, tão necessário, orientação profissional. Prazer é meu estar aqui. Vai ser um prazer poder discutir um assunto tão importante nos dias atuais, né? Que bom que você aceitou o convite. E nós vamos iniciar a nossa fala. Vou te fazer algumas perguntas, você fica bastante à vontade. Antes disso, eu queria que você também pudesse falar um pouquinho dessa sua trajetória enquanto professor aqui no nosso município. Eu sou professor há 12 anos, né, aqui em Teresópolis. Leciono português, literatura e redação para alunos do ensino fundamental e do ensino médio, em escolas privadas e do município também e do estado, né? Uau, que bagagem! Isso, quantos anos? 12 anos. 12 anos. Ao longo da nossa conversa, eu vou ter aqui também a oportunidade de poder compartilhar com as suas falas a minha experiência como profissional que também trabalha com orientação profissional e vocacional junto a jovens e adolescentes. Então a gente vai entrecortando aqui, na medida que você for trazendo as suas respostas, eu vou também falando da minha experiência com esse trabalho de orientação vocacional e profissional junto a esse público. Legal, vai ser bom, vai ser muito bom. Bom, então, assim, diante dessa realidade que nós estamos vendo hoje, Saulo, eu queria que você me dissesse como é que você percebe os alunos hoje quando o assunto é escolha de profissão. Então, a gente pensa muito no ensino médio, né? No ensino fundamental, os alunos ainda quase não falam sobre isso. A não ser aqueles que já têm uma família, né? Por exemplo, eu vejo que filhos de médico sempre tem esse desejo, né? Eu quero ser médico e falam isso desde pequenos, né? Mas no ensino médio que isso acaba aflorando mais e é uma insegurança que eu vejo em alunos do ensino médio, né? Porque o mundo está tão competitivo, muitas coisas mudaram e hoje eu vejo que está tudo tão acelerado e os alunos eles sentem essa angústia, né? Principalmente quando chega no terceiro ano, o que vai ser daqui para frente? Viveu tanto tempo na escola, aquele mundo ali, né? Família, escola, e agora precisa escolher uma profissão, é algo muito sério, né? E eles sentem esse peso de responsabilidade de fazer escolhas assertivas que serão duradouras, né? Interessante. Esse sentimento, você já percebe isso. Então é um misto de curiosidade, insegurança, medo, ansiedade. É dessa forma que você percebe? Sim, tem de tudo. Tem aqueles alunos que já estão certos, desde cedo, né? Desde o primeiro ano do ensino médio, eles já escolhem uma área e eles focam naquilo e existe uma preocupação com o vestibular, né? E existem outros que ainda não sabem, chegam no terceiro ano do ensino médio e ainda não tem certeza qual curso que vai fazer. E eles pensam, eu vou fazer o Enem e depois eu vou escolher. E fica naquela dúvida, né? Hoje eu estava conversando com alguns alunos e falando que eles têm várias opções, né? Eu tenho opção 1, 2, 3. E isso mostra que eles ainda não têm total certeza da carreira que eles vão percorrer. E eu acho que é natural. Eu tento falar isso para eles. Eu falo, é natural, vocês estão saindo de uma fase e entrando em outra, e até nós adultos temos as nossas inseguranças, né, as nossas preocupações, quanto mais eles numa fase tão importante da vida deles, né? Então o medo é real, mas eu como professor tento sempre trazer essa tranquilidade para eles, né? Calma,
acalma, estuda, né? Procura saber, adquira o máximo de conhecimento possível nessa fase para que você consiga fazer a escolha correta, né? Bacana, Saulo. Assim, a sua postura diante desse cenário que se apresenta, dessas dúvidas, incertezas, medos e até um ponto de ansiedade, e quando você traz essa fala, traz essa tranquilidade, porque de fato são muitas as opções. De fato, o mundo está muito acelerado. Sim. De fato, o futuro projeta uma incerteza muito grande. Então, é necessário que a dúvida é até interessante quando há a dúvida, e eu trabalho isso. Quando tem a dúvida, já é um bom ponto de partida, sim, sinal que eles já projetaram alguma coisa. E ali a gente vai começando a trabalhar as certezas. E eu queria que você me dissesse também como é que a escola tem tratado esse tema. A escola abre esse espaço, você trouxe a sua experiência, mas a escola, ela abre esse espaço ou isso fica fora do currículo da escola? Não, a escola abre esse espaço. Existe uma diferença, né? Muito se fala sobre a escola preparar para o mercado de trabalho, só que hoje a escola ela tem uma visão bem mais abrangente em relação a isso, né? Então a escola ela está preparando para a vida, né? Às vezes os alunos falam assim, eu vou usar isso quando? Às vezes eles não vão usar exatamente aquilo que a gente está ensinando de fato, uma conta, né, A ou B, mas eles estão treinando o raciocínio, estão buscando conhecimento, estão abrindo horizontes, né? A escola ela serve para isso. A escola eu acho uma instituição muito completa, né? A escola ela vai ver todas as áreas e o trabalho é uma das áreas que a escola ela tem uma preocupação, ela abre um espaço para essa discussão, mas não é a prioridade, né? Eu vejo que não é a prioridade. A gente conversa muito em escola sobre preparação para vestibular, né? E hoje a gente tem o Enem, que é um vestibular que dá acesso a maior parte das faculdades, né? Usam a nota do Enem. Então, a escola tem esse espaço de falar sobre profissão, mas não tem sido o foco, né? E eu acho que a gente, durante as aulas, pode discutir mais em relação a isso. A gente deve abrir um espaço maior, porque é uma preocupação deles, né? E a gente tenta, com algumas estratégias, fazer isso, né, no dia a dia, conversando, trazendo palestras. Tem escolas que trazem muitos profissionais, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, profissionais de diversas áreas, né? Então a gente tem desde policiais dentro da escola, ensinando, até médicos, psicólogos. Bacana. E outras áreas, né, que vêm trazendo a sua bagagem, o seu conhecimento para os alunos. Isso desperta a atenção dos alunos, né? Sim, bacana. Interessante essa iniciativa, e quando você coloca que elas são pontuais, né, para algumas instituições, muito interessante. Tem uma janela de oportunidade aí bacana, né? Eu me proponho sempre a estar nesse lugar para poder levar. Tivemos já um projeto há um tempo atrás, no município onde eu morava anteriormente, onde nós fizemos isso. Um trabalho bem interessante, mas de apresentar mesmo uma introdução do que seria uma orientação profissional de fato, trazendo o universo das profissões. E é muito notório tudo isso que você falou, quando você traz a resposta da sua segunda pergunta, que os jovens, quando eles chegam no espaço terapêutico, né, de orientação, eles chegam bastante cansados, né, exaustos emocionalmente, por não saberem exatamente o que escolher, por conta desse universo tão grande de profissões, né? As mais tradicionais, a exemplo que você deu, né? Meu pai é médico, filho de médico, será que vai ser médico? Pode ser que não, pode ser que sim. Eu conheço alguns casos que o pai mas o filho não é, então ele seguiu outro caminho. Então, assim, não é a falta de opção, o excesso delas às vezes também complica, e eu, no meu trabalho, eu preciso apresentar todas elas, das tradicionais até aquelas que hoje estão muito além do que a gente pode imaginar por conta das tecnologias, do avanço, da própria sociedade em si, da demanda que a sociedade traz para esse jovem.
Então, assim, o foco dentro de um processo de orientação vocacional é ajudar esse jovem, é orientar a ele e fazer com que ele se reconecte. Ele vá num caminho de autoconhecimento, conhecendo suas motivações, seus valores, suas habilidades. Ele precisa conhecer a ele mesmo. Que a partir desse caminho de descoberta dele, quem ele é, ele pode achar que não quer ser médico porque o pai Sim. é. No exemplo que você trouxe. Sim. Então, assim, quando ele conhece a ele mesmo, a escolha acaba se tornando mais fluida e deixando de ser um peso, deixando de ser algo cansativo. E aí ele vai num caminho mais leve, mais tranquilo. Eu vejo que tem muito essa comparação. É o que eu sonho com aquilo que dá dinheiro, né? Com aquilo que vai fazer com que eu tenha sucesso financeiro. E os adolescentes, eles pensam muito em relação a isso. Eu vejo que alguns acabam mascarando alguns sonhos, porque eles falam, isso, como é que vai ser, né? Na escola tem muitos artistas, né? Tem muito adolescente que desenha bem, tem muito adolescente que toca algum instrumento, canta, e às vezes eles ficam fechados, né? Por quê? São áreas que não são muito divulgadas, muito conhecidas, há muito preconceito, né? E a escola, ela precisa trabalhar isso também, né? Com os estudantes, que profissão não é só o financeiro, né? Claro que o financeiro ele é muito importante e a gente precisa criar estratégias para isso, né? Perfeito. Mas existe um sonho, né? E hoje eu vejo que muitos estão com aquele sonho guardado e eles querem ser ouvidos, eles querem uma oportunidade, eles querem um caminho. Qual é o caminho que eu posso trilhar? Esse caminho que às vezes eu vejo que eles têm muitas dúvidas, né? Qual é o passo a passo? O que eu posso fazer? Né? E se não for isso, né? Como que eu posso retroceder, né? Tem muito isso e eu acho que o emocional é extremamente importante em relação a isso, né? Muito boas as suas observações e é dessa forma mesmo que nós observamos talento, e quando ele está ali como se fosse de fato um talento nato, a gente precisa enxergar esse talento de forma que ele possa ser desenvolvido cada vez mais e quem sabe a carreira daquela pessoa vai ser por conta daquele talento que ela já tem nela. Sim. Entende? Então, assim, eu conheço histórias assim, principalmente nessa área das artes, que tem esse mito, né? E o financeiro, como vai ver? É minha estabilidade. Mas, enfim, tem um caminho que a gente pode percorrer em cima disso. Inclusive de convencimento, porque os pais às vezes também ficam colocando aquele freio, mas você vai querer ser artista, vai querer vai querer trabalhar com cinema. Eu tenho um amigo que recentemente se formou em cinema e teve esse dilema no início, mas ele se formou. Queria caminhar aqui um pouquinho mais, Saulo, e te fazer aqui mais uma pergunta. O professor, você, em sala de aula, quais são as dúvidas? Você falou um pouquinho a respeito dessas dúvidas que acontecem, mas sobre o futuro. Quais são as dúvidas mais recorrentes desses alunos em sala de aula? Sobre o futuro. Sim, o principal dos alunos é o vestibular, né? Como é que é tudo isso? E isso aí a gente tem a capacidade de responder e a gente vai orientando com a nossa experiência, vai mostrando o caminho. E depois disso vão surgindo as outras perguntas, né? É um mundo que muda muito rápido, nunca vi, né? Tenho 42 anos e está mudando cada vez mais rápido, né? O uso da tecnologia e tantas outras coisas. E os estudantes costumam ficar com muitas dúvidas em relação a isso, né? Será que essa profissão ela tem realmente um futuro, né? Eu vou conseguir crescer, né? Pessoalmente e profissionalmente, escolhendo esta área, né? E eu vejo que eles têm essa dúvida que, inclusive, nós também temos, né? Sim. A gente não sabe, né, tudo que vai acontecer. E eu tento trazer essa visão para eles. Olha, desde que eu passei pelo ensino médio, quase tudo mudou, né? Muita coisa mudou.
Mas a gente precisa ter a tranquilidade de inovar, né? Eu, como professor, eu não sou o mesmo professor do início, né? Então, essa visão que o estudante precisa ter, que não é só a faculdade que faz o profissional, né? A faculdade é só um passo, e eles vão crescer, vão se desenvolver tanto lá dentro da faculdade como depois. Mas eu vejo que eles têm essa preocupação muito grande, porque hoje algumas áreas parecem saturadas, né? Algumas áreas eles falam, poxa, mas tem muito. E realmente, tem muita gente se formando. Sim. Isso é bom, porque está tendo um acesso maior à educação, né? Isso é bom. E, por outro lado, traz essa competitividade muito grande, que é uma preocupação que eles têm em relação ao futuro. A competitividade, enquanto um aspecto que compõe essa dimensão do futuro, ela está no cenário mesmo, não tem como não deixar de olhar para ela, porque de fato fica cada vez mais competitivo. E aí tem aquela coisa, né? Quem vai sobreviver em meio a tamanha competição? Que profissão é essa que de fato eu posso escolher e enveredar por ela, porque depois eu vou me tornar um profissional. Em sendo um profissional, eu preciso ter a minha prática bastante colaborativa. Eu preciso entregar resultados para aquela sociedade, para aquele cliente, para aquela família, da melhor forma possível. Por isso que aquela coisa do propósito. Sim. Eu acho que ter um propósito, e é disso que a gente precisa conversar também, quando está ali orientando esse jovem, para que ele possa, quando ele for para o desempenho, quando ele for para a prática, ele fazer aquilo ali com muito prazer. Aquele velho jargão da camisa, será que eu tenho que vestir a camisa ou já tenho que estar com a camisa? Sim. Entende? E o que você acha da família nesse processo todo, Saulo? Como é que é? Ela ajuda, atrapalha, pressiona? A família é a base, né? A escola, ela é o segundo momento na vida desse adolescente, né? O segundo lugar em que ele mais convive, mas a família é a base. A família é o chão deles, né? E a família tem uma importância enorme. Eu converso muito com os estudantes, né? A gente conversa como professores, menos com a família, mas coordenação, direção, tem muito acesso à família. E quando a família está apoiando, de fato, esse adolescente, tudo se torna mais natural e mais fácil. Perfeito. Agora, quando a família é ausente, a gente vê e a gente consegue perceber que esse adolescente ele se sente mais perdido, né? Se sente menos apoiado. Então, a família ela tem que dar apoio, ela tem que apoiar tanto o sonho, né? O desejo, e sempre trazendo orientação, porque às vezes é um sonho. Eu estava observando algumas crianças, teve um evento em que crianças estavam imaginando o futuro, crianças bem pequenas, de 9, 10 anos, e a maioria dos meninos, eu quero ser jogador de futebol, né? E quando chega no ensino médio, a gente vê que nem todos serão jogadores de futebol, né? É um caminho que não é para todos, é para alguns, né? Perfeito. E esse é um sonho de criança, que depois ele se dissolve e a pessoa percebe que existem outras profissões, outras formas de crescer, e a família ela precisa estar orientando desde criança até o adolescente, quais são os caminhos, quais são as possibilidades. Você tem um sonho, então vamos olhar, né, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Será que existe um propósito de fato nesse sonho? Ou é só algo que passou pela sua cabeça e que você ainda não analisou muito bem, né? Então eu acho que às vezes a gente defende essa questão do sonho, né? Mas a gente precisa pensar, a gente precisa analisar de fato, né? Isso é viável? Não é viável? Porque às vezes a gente sonha coisas que não são possíveis, né? Aí a gente deixa para nossa fé, para outra área. Mas em relação à profissão, a gente tem que ter um pé no chão. Os dois. Os dois pés no chão, isso aí. É verdade. Bacana, eu acho que esse ponto de vista
de que a família precisa apoiar. Então ela não pode nem atrapalhar, nem pressionar. Ela precisa ser um ponto de apoio, ajudando, orientando, trazendo informações de fato. A família ela precisa estar junto. Eu preciso também ter a escuta daquele responsável, daqueles responsáveis, daquele jovem, para entender como já vem sendo esse debate no seio da família. Sim. Naquele momento lá, os 2 últimos anos do ensino médio, esses 2 anos são anos muito importantes, sim, na vida do jovem, né, desse adolescente, para que ele possa, de fato... E aí a família é fundamental, como você bem colocou. E tem uma coisa, Paulo, que assim, nós como professores, você como psicólogo, a gente sempre vai respeitar a opinião da família, sim, e a opinião desse adolescente, né? Então, importante. A família é extremamente importante, importantíssimo, né? Então, sempre quando alguém vem falando para mim de alguma situação, eu falo, e a sua família, o que acha disso? Né, você já conversou? Né, os teus pais estão cientes? Porque eles são os principais financiadores dessas carreiras, né? São eles que devem incentivar. Esse é o nosso papel como pai, né? De fazer os nossos filhos crescerem, né? Então, esse respeito, ele tem que ser essencial. Perfeito. É verdade, né? Durante a terapia, durante as sessões de orientação, é muito comum, né, a gente estar ouvindo frases do tipo, eu não posso decepcionar meus pais. Uma outra frase que acontece muito, eu preciso escolher uma profissão que vai ser rentável, que vai me dar dinheiro. Então, isso vem. São crenças que para terapia cognitivo-comportamental, numa primeira análise, são crenças disfuncionais, são pensamentos automáticos que vêm ali para aquele jovem e às vezes até para aquele responsável. Isso gera ansiedade, bloqueia às vezes decisões, esses pensamentos que são automáticos e muitas das vezes disfuncionais. Não está aderido, não está aderente àquilo que de fato é uma realidade. Quando a gente pensa em já tem um talento ali, né? A gente já percebe que ele tem uma habilidade ali. Opa, ele tem uma habilidade manual, mas ele tem uma habilidade de raciocínio, uma habilidade cognitiva diferenciada. Então, e ali a gente já começa a ter algumas pistas. Então, o papel do profissional nesse espaço de orientação é ajudar esse jovem a reformular esses pensamentos, ressignificar, enxergar a escolha dele de forma mais saudável e realista, olhando para aquilo que ele já traz como potencial. Mas, lógico, precisa dar a ele liberdade para que ele perceba isso. Então, a gente precisa aliar também essa questão da liberdade e do propósito. Eu falo sempre do propósito e ele bastante consciente, porque esse meu amigo que formou-se em cinema, hoje ele não está empregado ainda, mas é o sonho dele, ele quer trabalhar com cinema. Então, assim, porque ele trouxe todo um motivador anterior, se formou, está buscando o caminho dele, mas ele quer o cinema. E o pai dele é psicólogo, curioso, e ele foi fazer cinema. Bom, Saulo, então vamos seguir aqui, né? Nossa conversa está bem fluida. É bem verdade que algumas respostas você já trouxe para essa pergunta que eu vou te fazer aqui, mas eu queria que você desse novamente uma ênfase para o papel da escola nesse processo de orientação. No caso das experiências que você tem nas instituições onde você está atuando. Você fez menção a uma e a outra, mas o papel é importante, pode melhorar. Como é que é isso? Na questão da orientação mesmo, as palestras, os profissionais que vão até lá, tem espaço para um orientador vocacional estar lá falando a respeito do trabalho, você acha? Então, é assim, sempre pode melhorar, né? E a escola, de uma forma geral, ela sempre está procurando melhorar, e as escolas, elas costumam sempre tentar trazer algo diferente de acordo com o perfil daquele estudante ali, né? Hoje a escola vê muito o indivíduo, antes via mais o grupo, né? Hoje sim, a gente observa muito o indivíduo, mas a escola sempre pode melhorar e o papel de uma orientação vocacional é fundamental. Teve um exemplo numa escola pública
em que foram alguns profissionais, levaram um teste vocacional para eles fazerem. Eles fizeram, tiraram algumas dúvidas, mas depois eles permaneceram com algumas dúvidas, né? E essa continuidade, ela é muito importante. Tem algumas escolas bem estruturadas que já fazem isso e trazem essa continuidade, né? E existem outras escolas que tentam e vão fazendo e acabam gerando essas dúvidas neles, que são muito positivas, né? Sim. Mas que depois precisam ser trabalhadas. Sim, elas precisam, tem que ter uma continuidade. E às vezes, essa continuidade, ela tem muito a ver com o interesse dos alunos, né? Nós, como professores, observamos isso. Às vezes, eles falam assim, fala sobre um assunto, e a gente vai falar, e quando a gente tá empolgado falando, e acabam perdendo foco, né? Mas porque você tá dando aula, né? Isso, Mas é um assunto que eu gosto bastante, né? Que bom. Porque é a vida, né? Legal. A matéria, ela é muito importante, mas esse convívio com eles é o mais legal de tudo, né? Muito legal, Saulo. A sua preocupação são poucos. Eu acho que quando você tem esse olhar atento para isso, para esse futuro, né? Para a família, né? Inclusive, que eles vão constituir no futuro deles e para essa profissão, eu acho que isso é louvável. Parabéns. Então eu percebo que para você é importante olhar essa angústia, esse estar perdido em relação ao futuro, né? Você já comentou um pouco sobre isso. Mas os professores, o que você acha? Os professores, de uma forma geral, eles percebem isso ou é o seu olhar mais atento? O seu, Saulo? O que você acha? Não, eu acredito que os professores percebem muito, sabe? Há uma desvalorização do profissional de educação hoje muito forte, né? E há muitas ideias de que os professores, eles não se preocupam, e eu tenho colegas extremamente profissionais, tanto em escola particular quanto em escola pública. Existe uma preocupação grande, ainda mais com aqueles que não têm muita perspectiva. A gente tem um grupo grande que não tem perspectiva. Sonham, que acreditam que não precisam fazer uma faculdade, não precisam se especializar. Tem muitos, é uma realidade de muitos que já trabalham, trabalhos informais, né? Já começam a ganhar o dinheiro e acham que aquilo ali é suficiente, né? E a gente sabe que existe uma precarização do trabalho informal hoje, né? Absurda. E isso aí a gente está muito atento, né? A gente precisa estar atento, e eu vejo que os colegas, os professores, de uma forma geral, eles têm essa preocupação. É uma preocupação diária. Que bom, que bom, que bom. Isso é de suma importância. E quando você fala dessa precarização, né, desse lugar do conforto, às vezes, né, da pessoa, porque ela já iniciou, já começou a gerar renda para ela. O meu caso, eu me formei no ensino médio, eu tinha 17 anos. Então, com 18 anos, eu não ingressei na universidade. Eu fui trabalhar. Eu precisava de dinheiro para mim e para ajudar lá no orçamento da minha casa. Eu só fui ingressar na universidade com 24 anos de idade. Ou seja, eu deixei de ter uma formação dos 18 aos 24, porque, assim, eu não posso culpar ninguém, mas eu não fui orientado, de certa forma, para ingressar naquele espaço de universidade. E com isso eu acabei indo trabalhar, porque eu precisava de dinheiro. Olha que coisa curiosa, né? Aconteceu a mesma coisa comigo. Curioso, né? Eu comecei faculdade, eu tinha 26 anos. Olha isso. E era uma realidade até mais comum antes, né? Sim. O acesso à faculdade era mais difícil. Sim. Né? A gente pensando em cidades menores, como a minha cidade, Teresópolis, é uma cidade pequena, né? O acesso era muito mais difícil, né? A faculdade que eu queria não tinha aqui, tive que esperar, né? E essa falta de orientação, né? Até por conta da família, minha família não teve, não se formou no ensino médio, né? Os meus pais, eles não tiveram acesso à faculdade, eles não tinham conhecimento para me passar. Perfeito. Né? E eu lembro, Paulo, que eu me despertei para ser professor com um teste vocacional. Ah, que bacana. Que eu fiz num
não foi na escola, mas foi o CAMP, que funciona em Teresópolis, que é uma instituição de ensino. Da UERJ? Não é da UERJ, é aqui de Teresópolis mesmo. De Teresópolis. E eles preparam para o mercado de trabalho. E lá eles trazem várias informações, e eu fiz um teste vocacional. E um dos primeiros lá apareceu ser professor, para eu ser professor, e aquilo ficou guardado comigo durante vários anos. Uau, teve um impacto fundamental. Fundamental. E você acredita, Saulo, que dá para fazer uma parceria de um trabalho pedagógico, de um acompanhamento psicológico desse universo aí, desse corpo discente ou docente? Discente, né? Quando são os alunos, né? Isso. Não é isso? Isso. Desse corpo discente, que são os alunos. Dá para fazer isso? Você acredita nessa parceria pedagógico e psicológico? É necessário? Com certeza é necessário. Hoje as escolas, elas têm trabalhado muito essa área emocional, né? Então a gente tem visto cada vez mais psicólogos dentro das escolas, né? Então desde o ensino fundamental até o ensino médio, eles têm aula de projeto de vida, eles têm aula de educação emocional, a maior parte das escolas tem psicólogos, né, que trabalham na escola em diversas áreas, né? E eu acho que essa parte profissional é uma parte fundamental onde o psicólogo pode ajudar de fato, né, de estar ali trabalhando as emoções, trabalhando as perspectivas deles, e é algo que tem sido cobrado pelas famílias, né? O governo, né, ele tem cobrado que isso seja pauta, e faz parte hoje do currículo da maioria das escolas, a questão da educação emocional. Perfeito. A gente tem visto isso aí, muitas escolas buscando de fato essas parcerias, né? Quando não tem um profissional já ali contratado, um psicólogo educacional, por assim dizer, ele tem uma especialização. Dentro da psicologia a gente tem várias especializações e várias práticas em diversos espaços. Uma das práticas do psicólogo é nesse espaço educacional. E ali ele tem toda uma estratégia de atuação junto a esse corpo, né? Não só discente, mas docente, o corpo administrativo. Então, o psicólogo no espaço educacional ele tem uma prática bem ampla. É bastante interessante isso, acho que de fato tem que ter mesmo. E esse trabalho de orientação profissional, esse trabalho que pode ser feito em grupo, que pode ser feito por meio de palestras, de oficinas, dinâmicas, isso é muito importante, isso ajuda muito, auxilia muito o aluno nesse caminho, né? De clareza, de decisão, de menos medo, para poder seguir e trilhar esse caminho. Então a escola e psicologia, quando elas estão juntos, como você bem falou, o suporte emocional, ele dá um esteio, né? E leva ele por esse caminho de prática com muito mais segurança. É bem verdade que quando a gente fala da família, a gente tem que falar da família com bastante propriedade, né? Entendendo que a família ela precisa estar junto. A escola está sempre buscando a família para tantos assuntos. Quando eu tenho o meu filho ali naquele espaço educacional, eu preciso dedicar tempo, atenção, interesse. Eu tenho que estar motivado como responsável do meu filho para acompanhar essa direção que está sendo dada por vocês, professores, enfim, pela direção, por tudo que tem nesse universo. Queria evoluir aqui, Saulo, e já estamos chegando aqui no final, falar um pouco do que está por vir dentro desse espaço universitário, falar de idioma, novos mercados, tecnologia. Quando a gente olha para esse cenário atual, né, que a gente está aí, tudo tão rápido, né, tudo tão descartável, tudo tão insustentável, por assim dizer, como é que você percebe isso, né, esse cenário atual? E quais são os principais desafios para o jovem ingressar na universidade? Você falou um pouco do Enem, enfim, mas como é que você enxerga esse cenário e esses desafios de ingresso nesse lugar que é a universidade, que é um lugar totalmente diferente
do espaço que ora eles ocupam, que é o espaço do ensino médio. Como é que você é isso? Você foi estudante universitário, você sabe que guarda uma diferença muito grande. Como é que é isso? Como é que você percebe isso? Em relação a essa preparação, né, a gente vê que hoje o acesso a uma faculdade privada ele foi muito facilitado. Né? Sim. E um acesso a uma faculdade, a uma universidade federal, está cada vez mais competitivo. Né? Sim. São provas muito difíceis, né? Tem que se dedicar muito. E eu tenho visto que vários conseguem, né? Quando eles colocam isso com firmeza, de propósito, de estudar, de correr atrás, eles conseguem. Eles dão conta. Aquilo que lá no primeiro ano do ensino médio a gente vê que eles parecem que não vão conseguir, eles, né, trazem essa bagagem, é muito difícil, é tudo difícil, depois eles vão vendo que é possível, né, construir esse caminho. E em relação a essa questão de tecnologia, a gente tem uma geração totalmente tecnológica, né? Já nasceu, Já né? nasceu touch. Com o celular na mão. Só que tecnologia não é só celular, né? Verdade. Não é só jogo, não é só YouTube e tantas outras informações que a gente tem, telas, né? Tecnologia vai muito além. Sim. E eu vejo que eles, alguns ainda não entendem todo esse universo tecnológico. E não é só tecnologia, né? Tem muito mais coisas. Esse é um mundo muito amplo e que às vezes falta conhecimento, né? Quais são as áreas tecnológicas que eu posso me dedicar? Quais são as conexões, né? E eu preciso estar atento a esse mundo tecnológico, né? A gente viveu uma pandemia e nós, professores, a gente... alguns, né? Eu vou dizer de mim, né? Eu tinha muita limitação e ainda tenho limitação em relação à tecnologia e a gente precisou aprender durante a pandemia muitas coisas, muitos... né, acessos, programas. E muito rápido, e tudo né? muito rápido. E essa geração ela tem uma facilidade maior de aprender mais rápido. Uma questão, Paulo, que tem gente que fala que essa é uma geração perdida, que como é que vai ser o futuro, né? Esses adolescentes não querem nada e eu tenho uma visão muito diferente em relação a isso. Eu tenho uma visão otimista em relação a eles. Eu convivo diariamente com adolescentes. Tem adolescentes difíceis, têm dificuldade, mas também eles têm uma facilidade muito grande que eu não tinha. Eles têm um conhecimento muito amplo, eles têm têm oportunidades, eu acho que é isso, essa é a palavra. Eles têm mais oportunidades que nós tivemos no passado. Verdade. E eles precisam abraçar isso, eles precisam entender e a gente tem que orientá-los em relação a isso. Então é a tecnologia que é para eles investirem da maneira correta, né? Não de uma maneira superficial, mas ou uma danosa, maneira, né? Uma maneira correta e a gente tem que ensinar isso, né? Hoje tem sido falado muito sobre esse aprendizado tecnológico, que não é só saber mexer, mas é saber manusear e trazer isso para o seu bem, né? Para a sociedade de uma forma positiva, né? E a questão de idiomas, né? A gente tem um mundo cada vez mais unido e tudo é global, né? E eles precisam e eles estão preocupados com isso. As famílias estão preocupadas com isso. E eles têm muita facilidade. Eu penso, tem alguns jovens que nunca fizeram curso de inglês, só tem inglês na escola e falam fluentemente inglês, muito por conta de jogos, né? Perfeito. Eles convivem muito com gente de todos os lugares e eu tenho alguns alunos que estão no 8º ano e falam fluentemente o inglês por conta da tecnologia. Então dá para unir muito as coisas, né? E eles precisam de orientação para unir da forma correta. Sim, perfeito. É interessante quando você traz essa observação, né, de alunos que já têm o domínio sem ao menos ingressarem da forma no formal da formação, né, de entrar num cursinho. Então a coisa vai fluindo por conta de interesses outros também, né? Como eles fazem as conexões e acabam aproveitando muito bem isso, né? A oportunidade fez com que ele absorvesse aí no exemplo que você deu o idioma, né? A tecnologia, de fato, o domínio de um idioma, isso de fato tem afetado bastante, né? O mercado de trabalho, o perfil das profissões, isso traz diferenciais.
não é só isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco acerca das soft skills, né? Aquilo que eu preciso ter a nível de habilidades mais comportamentais, mais emocionais. Isso também é fundamental. Muitas pessoas são contratadas pelo perfil técnico, mas são demitidas porque não tiveram um perfil emocional suficiente para bancar e ficar ali naquele ambiente organizacional. Então, a gente precisa equilibrar essas coisas e estar atento a isso também. Então, eu já queria, com isso, introduzi-lo numa próxima pergunta. Você acredita que os nossos jovens, você já falou bastante sobre isso, mas eles estão preparados emocionalmente para lidar com tanta mudança, com tanta exigência? Tem um caminho ainda a percorrer? Você enxerga que alguns já estão? Como é que é a sua percepção a respeito disso? Essa palavra preparado, ela é muito forte, né? Porque a gente adulto, muitas vezes, né? A gente vê que a gente não está preparado, né? E eu vejo que tem alguns, né, que eles têm uma inteligência emocional muito por conta de apoio da família, né? Hoje a gente tem muitos que fazem terapia. Hoje terapia não é mais um tabu, né? Graças a Deus. Antigamente, quem ia psicólogo, fazia terapia, tinha algum predicado, isso, não muito bom, isso, né? Hoje a gente vê que é algo que a família tem procurado, né? E os próprios estudantes, eles também procuram, e isso é muito positivo, né? E eu vejo que estarem preparados, talvez não, né? São poucos que eu vejo que estão, né, totalmente decididos e firmes em um propósito, mas eles estão nesse caminho de preparação, né? Esse caminho ele está sendo proposto na maior parte das escolas que eu conheço. Esse caminho ele está sendo proposto para os alunos e é um caminho que dá para crescer ainda mais, né? Bacana. Eu acho que esse caminho ele precisa ser de fato mostrado, preparado para que esses jovens possam de fato trilhar, porque a sociedade futura tem eles como aqueles que vão estar de fato lá preparando, fazendo, entregando. Então a gente precisa olhá-los com um carinho bem propício para o momento deles, que é um momento que tem essas incertezas todas, mas a gente precisa preparar de fato. De fato, o preparado foi ousado da minha parte, mas bom você ter pontuado tudo isso. E o mercado hoje, para além do certificado, né, do diploma, ele está olhando essas outras habilidades que o jovem ali vai poder desenvolver. Na medida que ele vai sendo preparado, ele vai trabalhando também, vai sendo trabalhado nele essas outras habilidades, né, de comunicação, de pensamento crítico, de criatividade, de empatia, tão importante para esse espaço corporativo, para esse espaço organizacional que possivelmente ele vai ser inserido. Mas independente dele estar nesse espaço, é necessário que ele desenvolva essas habilidades também, né? Porque o trato com as pessoas, nos espaços em que ele conviver, isso vai ser muito importante. E não vai ser a tecnologia, nem o idioma que vai trazer para ele, nem tampouco a formação dele que vai trazer para ele uma aceitação. Ele pode não ser aceito, como eu disse, né, no jargão, né? Alguns são contratados por isso, mas são demitidos por aquilo outro. Então, isso tudo a gente trabalha também na orientação profissional, vocacional. A gente enxerga isso também porque a gente precisa colocar o jovem como um protagonista, entendendo que ele tem diversas habilidades, não só as técnicas, que ele precisa evoluir, sim. O conhecimento é algo que não para, e ele precisa estar ciente disso também. Uma vez escolhida aquela profissão, uma vez inserido na universidade, uma vez estudante para o resto da vida. E isso é importante que também fique sabido. Precisa entender isso também. Então, assim, a carreira é um processo. É um processo de crescimento técnico, mas é um processo de crescimento emocional também. Por conta de todas as relações
que ele vai ter e vai estabelecer ao longo do crescimento dele profissional. Isso é muito importante, sim. E, Saulo, então, para a gente encerrar, chegamos aqui no final, foi um bate-papo muito legal, quero já te agradecer por isso, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos nesse momento, que estão vivendo, né, esse momento de decisão, de que forma você gostaria de conversar com eles, falar com eles, que mensagem você deixaria para os seus alunos em relação a isso, que estão se preparando, que estão vivendo esse momento de decisão? Enquanto você estava falando, eu pensei muito que a preocupação da escola hoje, e tem que ser uma preocupação da nossa sociedade, é formar cidadãos éticos. A questão da ética hoje, ela tem que ser muito debatida e tem que ser muito falado, porque nós temos, né, muitos problemas na nossa sociedade por falta de ética, né? Falta de saber lidar nesse dia a dia. E a escolha profissional, ela tem que partir desse princípio que você falou no início, né? Qual é o meu propósito, né? Qual vai ser a minha missão com essa profissão? Como que eu vou servir a minha sociedade? Isso é ser cidadão, né? Todas as profissões passam por servir o próximo. E o meu recado para a juventude é: busque ajuda, se agarre às oportunidades. São muitas oportunidades que nós temos hoje, e a gente precisa estar atento a essas oportunidades e pedir ajuda sempre que for necessário. Nós não sabemos tudo, existem muitos conselheiros, existem muitas situações que a gente vê na internet, mas às vezes a gente precisa de uma pessoa mais próxima, né? A gente precisa de uma escuta mais atenta, a gente precisa de uma pessoa que nos acompanhe. As escolas, elas fazem muito isso. Eu agradeço muito essa oportunidade de ser professor, porque a escola é uma instituição sensacional. E existem outras, né, instituições, e eu acredito que a sua profissão é uma profissão essencial para a vida, não só dos adolescentes, dos jovens, mas de todos nós. E se você pudesse voltar ao ensino médio, Saulo, o que você diria para você mesmo? Ter mais confiança. Como eu falei, eu não fui criado num lar e eu não posso culpar os meus pais por essa falta de conhecimento, mas me faltou um pouco mais de confiança para eu correr atrás um pouco antes, né? Eu esperei as oportunidades aparecerem. Quando apareceram, eu logo fui. Mas eu diria para mim: tenha mais confiança, acredite mais em você, você é capaz. Bacana. A escolha profissional não é um ponto final, é o início de um caminho. E esse caminho, ele fica muito mais leve se o jovem for orientado com as ferramentas corretas. Esse caminho e essa trilha, ela se torna muito mais leve, muito mais tranquila e de decisão mais facilitada. E o meu propósito como psicólogo é justamente esse, é poder, nesse caminho de autoconhecimento, de propósito, de fé, orientar esse jovem na direção o mais assertiva possível, para que não haja arrependimentos, para que não haja ter que recomeçar. Então, nesse caminho de autoconhecimento, de busca de habilidades, de busca de certezas, sim, é o meu papel, facilitar tudo isso. Saulo, meu amigo, foi um prazer enorme estar com você aqui nesse espaço. Queria te agradecer imensamente, compartilhar as suas experiências, sua sensibilidade enquanto educador, numa perspectiva e numa visão de mostrar mesmo, de orientar, uma perspectiva de que esse jovem, ele tem um papel a cumprir no futuro dele. Eu fico bastante sensibilizado quanto a isso, e ser amigo de você nessa condição de ter como um professor, inclusive você é o meu professor também, né? Em determinados momentos nós compartilhamos experiências, mas o seu saber, a sua experiência, a forma como você a pratica nesse espaço educacional é louvável, volto aqui a falar. Muito obrigado
Foi um prazer enorme. E quem sabe, eu te convido novamente para que possamos estar junto aqui, para quem sabe falar de um outro assunto, nesse âmbito. Falar de juventude, falar de adolescência, falar de mercado, falar de profissão. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. E se essa conversa fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e envie para alguém. Se tudo isso fez sentido, envie para alguém que você conheça e que você acredita que possa estar precisando ouvir tudo isso que foi conversado aqui. Eu sou o Paulo de Deus, psicólogo, e te espero no próximo episódio de Conversa com o Paulo. E que Deus abençoe você nas suas escolhas.